E aí eu quero abrir a Bíblia com você lá em Miqueias capítulo meia dúzia, pessoal. Miqueias capítulo meia dúzia. Isso, Miqueias capítulo meia dúzia. Isso, se você tiver dificuldade, você levanta a sua mão, os obreiros vão te auxiliar. Só levanta a mão que eles vão até você. Isso. Isso, se tiver dificuldade, só levantar as mãos. Pronto, Miqueias capítulo meia dúzia. Quem achou, diga amém. Isso, deixa todo mundo achar para a gente poder iniciar. Isso, Miqueias capítulo meia dúzia. Como é um livro pequeno, às vezes é difícil de achar. Ele não tem muitos capítulos. Ele tem apenas 7. Deixa eu tratar com você aqui, colocar para você um pouco da introdução para você entender. O povo de Deus, digamos que havia pisado muito na bola. Muito, muito, muito. E Deus usa Miqueias justamente para tratar o que iria acontecer com o povo por conta da falta de arrependimento, por conta do povo não ter se humilhar diante de Deus. Então Deus levanta Miqueias para tratar isso. E quando Miqueias vem tratar com o povo de Deus, ele trata tudo aquilo que o povo de Deus havia feito, que era mal aos olhos do Senhor. E ele mostra a sentença. E pela sentença, que são as evidências, a gente já sabe muitas vezes qual é a raiz do problema. A gente já começa a perceber. Assim como, por exemplo, se na sua torneira, na sua casa, todo dia vem água forte, no dia que você abre a torneira e cai só um pinguinho, você acha estranho. Você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Aí você começa a pensar, será que eu paguei a água? Não é assim? Se eu não paguei água, meu Deus, então deve ter algum vazamento, algum cano estourou, alguma coisa aconteceu. Porque isso não é normal. Logo você percebe isso. Então, isso que nós vamos ler é a consequência, são as evidências. E quando isso, se isso acontecer com você, por aqui você já consegue identificar qual é o mal. Por que que isso está acontecendo? Como eu disse, o tema da mensagem, por que que não está fluindo? Por que que não está fluindo? E aí, eu quero tratar com você lá o verso de número 14. E diz assim, pessoal, Miqueias meia dúzia, verso 14, diz assim: Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegará, não vai colher. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E o mosto, mas não beberás do vinho. Vamos ler de novo 14 e vamos de maneira pausada estudar alguns trechos. Verso 14 de novo. Tu comerás, mas não o que, pessoal? Te fartarás. Isso aqui mostra de maneira muito clara
que mesmo a pessoa se alimentando, isso não vai satisfazer ela. Você já percebeu que para algumas pessoas nada está bom? Ela até come, mas não está satisfeita. Ela tem roupa, mas isso não torna ela uma pessoa completa. Ela pode trocar de carro, de celular, pode trocar de tudo, mas a satisfação para ela não existe, para ele não existe. E existe uma razão para isso. Quando falta para você contentamento, quando falta para você satisfação, existe uma razão. Esse é um sinal claro de que tem alguma coisa errada. Eu já falei isso para você, vou repetir para você. Irmãos, nós não precisamos de muito para ser feliz, irmão. Nós não precisamos de muito. Pode ser que você não tenha o carro do ano. Talvez o seu carro não é zero. Mas você não é isso não é nisso que reside a sua felicidade. Pode ser que a sua moto não é a melhor. Pode ser que as suas roupas não são as melhores. Mas não é nisso que reside a sua felicidade. O homem está bem de verdade quando o homem está bem com Deus. Quando o homem está bem com Deus, há contentamento, há satisfação. E aqui, Deus já está apontando. Vocês vão até comer, mas não vão se satisfazer, não vão se saciar. Aí ele diz mais: e a tua humilhação estará no meio de ti. Quer dizer, não existe exaltação. A exaltação é o contrário da humilhação. Em vez de Deus exaltar essa pessoa, cada vez mais ela está sendo mais humilhada. Ela está passando mais vergonha com a situação que está vivendo. Por que isso acontece, pastor? Tem um porquê, daqui a pouco eu vou te apontar. Mas isso aqui são evidências. Lembra que eu falei do exemplo do cano, aliás, da torneira? Todo dia você abre, sai bastante água. No dia que você abriu, saiu só um pinguinho, tem alguma coisa errada. Não era para ser assim. Não era para você comer e ainda continuar insatisfeito. Não era para você continuar sendo humilhado. Porque Deus falou que nos exaltaria se nós nos humilhássemos. Mas o problema é quando os outros nos humilham e Deus não pode nos exaltar. Por que não está exaltando a gente? Por que Ele não está podendo nos levantar? E aí ele continua dizendo: tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás. Tem hora que você vai até tentar se livrar da humilhação, mas a Bíblia está dizendo, você não vai se livrar dela. Você vai tentar se sair de certas situações, não vai conseguir. Não, pastor, não. Isso aqui são sinais. Que mais? E aquilo que livrares, aquilo que você achar que conseguiu livrar, eu entregarei a espada. Quer dizer, por causa da guerra que representa a espada, você vai perder aquilo que você achou que conseguiu livrar. Aí ele continua dizendo: tu semearás, plantarás, mas não cegarás. Você já viu que tem gente que não colhe o que planta? Pastor, eu tenho plantado tanta coisa boa, pastor. Eu tenho plantado tanta coisa boa, eu ajudo todo mundo, pastor. Mas está escrito aqui, tu vai plantar, mas tu não vai colher. Existe um porquê que isso aqui está acontecendo. Aí as pessoas acham que Deus é que está errado. Não, se eu plantei eu vou colher. Mas Deus está falando, se você plantar e não colher, tem um porquê. Você tem que se examinar. Irmão, quem está certo é Deus. A gente é que às vezes quer ter razão em tudo, acostumado a brigar para ter razão, a discutir para ter razão, e a gente acaba muitas vezes se acostumando a não se humilhar diante de Deus e reconhecer que estamos errados. É besteira tentar discutir com Deus achando que você tem razão. Ele vai provar para você que você está errado. É melhor se humilhar. Ele está falando, se você plantar e não colher, tem um porquê. Tu plantarás e não cegarás, não vai colher. Pisará o azeite, quer dizer, você vai se esforçar, vai lá pisar o azeite, mas não te ungirás com azeite. Aliás, perdão, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Que é justamente o resultado da azeitona. Você não vai conseguir ter resultado.
Algumas pessoas não fluem, não tem resultado. Não tem resultado nas orações, não tem resultado em nada. Ele vai explicar o porquê, já já. E o mosto, que é o pisar das uvas, mas não beberás o vinho. Quer dizer, você está se esforçando. Você foi lá, pisou o azeite, azeitona, aliás, não pôde se ungir com azeite. Pisou as uvas, também não adiantou, porque do vinho você não bebeu. Ou seja, resultado nenhum você teve. Se esforçar, se esforçou. Não é falta de se esforçar. Mas não está colhendo nada. Não está tendo resultado nenhum. Isso é um problema sério. Nessas horas é a hora que a gente tem que parar tudo e rever nossos conceitos. Aí ele vai falar o porquê, ó. Porque se observa os estatutos de Omri, ou Onri, dependendo da tradução, e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles. Pastor, quem foi Onri? E quem foi Acabe? Irmão, só para você ter uma noção assim, básica. Omri foi um rei de Israel, foi o pior rei de todos. A Bíblia Sagrada diz que ele fazia de tudo para irar Deus. Tudo. E o filho dele, Acabe, que Acabe é filho de Omri, não seguiu o caminho diferente. Foram reis do povo de Israel, mas foram terríveis. A Bíblia Sagrada diz que no tempo de Omri, ele incentivava o povo de Israel a adorar outros deuses. Ele fazia o povo de Deus pecar. Ele era terrível. Ele sabia que Deus não aprovava isso, mas ele fazia só de mal. Só para você ter uma noção de quem era esse cara. Tanto que quando ele morre, quem assume é Acabe. Acabe não é muito diferente. Acabe agora tem os seus 400 profetas de Baal ao lado dele. Quer dizer, o povo de Deus já estava corrompido a uma hora dessa. O povo já não estava mais servindo a Deus. Tanto que Elias faz o desafio. Se vocês acham que Baal é Deus, então sigam Baal, ué. Agora, se vocês acham que Deus é Deus, então siga Deus. O povo estava balançado. Era tanta idolatria que foi disseminada entre eles, que o povo ficou balançado. Se contaminou completamente. E aqui Deus está falando, olha, sabe por que está acontecendo isso com vocês? É porque infelizmente vocês seguiram os conselhos errados. De pessoas que não me seguiram. De pessoas que não andaram nos meus caminhos. E vocês seguiram o caminho deles. Tome cuidado para você não seguir o caminho de quem não serve a Deus. Seguir conselhos, imitar atitudes de pessoas que não servem a Deus. Porque se você começar a fazer assim, você vai começar a colher isso aqui. Você vai se esforçar para ter algum resultado e não vai ter. Vai plantar, não vai colher. Está escrito aqui. Você vai comer, não vai se satisfazer. A humilhação não vai sair de ti. Você vai sempre ser humilhado. Nunca tem uma vitória para contar. Sempre o diabo está te colocando na lona. Todo o tempo na lona. Com a cara no chão. Todo o tempo. Por quê, pastor? Porque você infelizmente abraçou o conselho de pessoas que não andaram no caminho de Deus. Deus está falando aí. Tudo isso aconteceu porque vocês fizeram isso. E ele continua o texto, ó. Porque se observam os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais no conselho deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio. A palavra opróbrio significa grande vexame, grande vergonha do meu povo. Deus está falando, olha, isso aqui vai ser a consequência de vocês. Vocês vão ser uma vergonha. Vocês vão ser completamente humilhados. Vocês não seguiram meus conselhos. Vocês seguiram pessoas que não me seguiram. Que coisa é essa? Vocês perderam o juízo?
Tem gente que anda com pessoas que não são de Deus e olha, deixa eu explicar isso aqui bem para você entender. Não é que o povo de Deus não fala com quem não é crente, não é isso. Nós falamos com todo mundo, mas nós não seguimos a mentalidade deles, o raciocínio deles. Nós não agimos como eles, nós não se vestimos como eles. Nós somos diferentes por causa da santidade de Deus em nós. Nós somos diferentes por causa da obra que Deus fez em nós. Nós somos diferentes. Se Deus fez uma obra em você, você vai ser diferente, irmão. Não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como você ser igual a uma pessoa que não serve a Deus. Não tem como. Mas algumas pessoas se dizem crente, mas são iguaizinhas a uma pessoa que não é crente. Igualzinho. Esses dias, um rapaz que se dizia cristão, não é da nossa igreja, é de uma outra igreja, e também não vem ao caso comentar. Ele se mostrava sempre uma pessoa de Deus, até que teve um dia que ele falou assim: porque hoje está meio fraco aqui de mulher bonita. Falando com um outro rapaz. O outro rapaz também era crente. Ele está fraco hoje de mulher bonita. E eu só olhando, falei: oxe, esse cara não é casado? Que conversa feia é essa? E ainda queria disseminar o outro crente também. O outro crente só olhava para ele assim, dava aquele sorriso sem graça. E ele: pois é, rapaz, hoje está fraco. Eu falei: cara, que conversa idiota é essa? Quando a pessoa ela não foi alcançada pelo poder de Deus, não há transformação, não tem diferença não. Não tem diferença. Colocar um cara que diz que é crente do lado de uma pessoa que não é crente, você não vai perceber diferença. Mas se você realmente foi impactado pelo poder de Deus, na hora de colocar lado a lado, a diferença é clara. Todo mundo percebe: esse aí é de Deus. Ela é de Deus. Você não precisa abrir a boca e falar que você é. As pessoas perceberão. Você carregará com você o nome do Senhor. A glória do próprio Deus estará com você. Você consegue entender isso? Se as pessoas te humilharem, Deus te exaltará. Quando você comer, pode ser que não seja: pastor, eu queria comer filé mignon todo dia. Mesmo que não seja filé mignon, mas o que você comer, você vai estar satisfeito. Jesus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor me dá hoje. Estou feliz por o Senhor ter me dado. Reconheço que tudo que eu tenho aqui é o Senhor que me deu. A gente não fica choramingando não, a gente dá graças. Obrigado, meu Senhor. Tem gente que não tem o que comer não, o Senhor tem me dado graça. Nunca tem faltado pão na minha mesa. Obrigado, meu Senhor. Não precisa de muito. Não precisa. Você está conseguindo compreender? O teu esforço gera resultados. Se você foi lá e pisou a azeitona, vai gerar azeite, vai ter resultado. Vai ter resultado. Pisou as uvas, tem vinho. Ou seja, tem resultado do seu esforço. Deus está vendo tudo isso. Mas quando eu sigo outros conselhos, quando eu não sigo aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que andam no caminho de Deus, quando eu não abraço o caminho de Deus, o resultado é isso. Então qual é a mensagem que eu tenho para você hoje? Irmão, anda no caminho de Deus, irmão. Anda com Deus. Não siga aqueles que não querem nada com Deus, não. Pastor, eu estou tentando evangelizar, pastor, mas ele não quer saber de nada. Se você percebe que você pode se contaminar, então se afaste. Pastor, já está acontecendo ao contrário, ele já está querendo me disseminar algo ruim dentro de mim, pastor. Então se afaste. Jesus, só vou orar. Eu queria salvar ele, salvar ela, mas ele não quer. Ela não quer, Jesus, vou orar por ele só. É o que eu vou fazer. De repente, às vezes o próprio Deus vai ter que tratar com aquela pessoa. De repente ela vai ter que colher isso aqui, ó. Plantar e não colher, comer e não se satisfazer. Talvez vai ter que carregar a vergonha dentro dela, dentro dele, até entender: é porque eu não sigo os conselhos de Deus. Eu não faço aquilo que Deus manda na palavra dele. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais para entender isso. O caminho de Deus é perfeito.
Anda nesse caminho que você vai ser um vencedor. Amém, queridos? Deu para entender essa mensagem, amados? Isso tudo aqui, se depois você tiver o cuidado de ler, você vai perceber que isso aqui é Deus falando: olha, isso aqui vai acontecer com vocês. Isso aqui é por causa do pecado de vocês. Vocês seguiram os mesmos caminhos de uma pessoa que me irritou demais, que fez tudo que eu detesto. Vocês estão seguindo essas pessoas. Vocês estão doidos? Que loucura é essa? Tanta gente para você olhar e falar: Jesus, me ajuda a buscar a Deus, a ter esse entendimento também das coisas do Senhor. Tanta gente para se espelhar. Eu quero olhar para quem fez o que é mal aos olhos do Senhor. Não faça dessa forma. Coloque no seu coração hoje: Jesus, eu vou andar no teu caminho. E o que é andar no caminho de Deus? É vir para a igreja só? Não. Andar no caminho de Deus é andar de acordo com a palavra. Pode acontecer de você estar dentro da igreja, mas se você não segue o que a Bíblia diz, então você não está no reino. Você não faz parte do reino. Que isso, pai? Não faz parte do reino. Você está só na igreja. A minha maior luta aqui é colocar você dentro do reino. É inserir você dentro do reino, porque senão você não sobe. Não subirá. Põe isso no teu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Deu para entender essa mensagem? Tudo isso aqui eu mostrei para você. Se algum sinal desse aparece na sua vida, acontece com você, reveja seus conceitos. O meu conselho para você é: vá diante de Deus e se humilhe. Chore, clame, jejue. Já te ensinei em outra ocasião. Quando a gente olha para o Velho Testamento, as pessoas quando pecavam contra Deus, elas jejuavam, irmão. Elas se humilhavam. Hoje a gente peca contra Deus. Deus, foi mal aí. Foi mal aí? Nenhuma oração, nenhuma lágrima, nada. Você não se arrependeu realmente do que você fez, não? É por isso que daqui a pouco a gente está fazendo de novo. A gente não seguiu os parâmetros que as pessoas seguiram no passado. A gente não observou como é que eles alcançavam perdão. Por que Deus exaltava? Por que quando o povo se arrependia, Deus vinha com força, com ímpeto e mudava a sorte daquele povo? Por que Deus fazia naquela época isso? E com a gente hoje, a gente peca, pede um perdãozinho, michuruca, e a gente continua na mesma derrota. Por que isso? Por que Deus não nos levantou verdadeiramente? Por que Ele não nos exaltou? Porque às vezes nós não fizemos da maneira correta. Estamos como Saul às vezes, pedindo perdão para Samuel, quando o meu negócio é com quem, pessoal? Com Deus. Meu negócio é com Deus. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Deus, eu pisei na bola, deixa eu me humilhar aqui. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Põe isso no teu coração.